Fala pessoal, tudo bem? Professor Gonçalves aqui, boa noite a todos. Bom pessoal, nosso assunto novamente sobre combate a incêndio, e hoje nós vamos estar falando sobre a continuação da aula passada. A gente falar sobre ambientes fechados, sobre o comportamento que ambos apresentam em determinadas situações, tá certo? Então a gente vai começar aí, ó. Com incêndios em ambientes fechados, que é uma coisa que é bastante comum acontecer, principalmente nesse meio que o bombeiro civil ele atua, porque a grande maioria das vezes, a grande maioria das ocorrências que nós pegamos são ocorrências que vão acabar ocasionando para a gente algumas situações de ambientes fechados. Por exemplo, acontece muito, gente, de acontecer princípios de incêndio em padarias, certo? Padarias, em lanchonetes, é muito comum isso acontecer, né? Então vamos lá fazer aqui a introdução desse conteúdo, tá bom? Introdução. Incêndios em ambientes fechados são aqueles que ocorrem em locais com pouca ventilação. Nesse tipo de incêndio, o ambiente é tomado pela fumaça e a temperatura é muito alta. A situação se torna mais crítica na medida que o incêndio evolui e possui maior carga de incêndio. Vamos ler aqui novamente embaixo. Os incêndios em ambientes fechados trazem consigo muitos riscos, devido à pouca visibilidade e o risco de desabamento em virtude do colapso estrutural e ao risco de explosão, Black Draft. Decorem esse nome, Black Draft, que a gente já viu na aula passada sobre esse conteúdo, mas nós estaremos revendo novamente através de alguns vídeos, tá? A baixa visibilidade prejudica bastante nas ações de salvamento de eventuais vítimas. Diante disso, é imprevisível que os bombeiros civis ou militares envolvidos utilizem todos os EPIs previstos para a proteção contra incêndio. É imprescindível, pessoal, perdão. Deixa eu ler aqui novamente sobre em cima. Diante disso, é imprescindível que os bombeiros civis ou militares eles têm que utilizar os EPIs, tá? Previstos para a proteção contra o incêndio. Inclusive o equipamento de proteção respiratória, que nós temos os EPIs, que os EPIs são os equipamentos que são utilizados para a proteção de qualquer atividade, né? Seja lá de combate a incêndio, salvamento em altura, APH, todos nós temos EPIs para isso. E tem o EPR, que é o equipamento de proteção respiratória, tá? Neste capítulo serão abordados aspectos relativos a esse tipo de incêndio, que é bastante complexo para atividades de bombeiros civis, militares, e traz consigo algumas particularidades inerentes à sua evolução. Segurança das operações. Em incêndio em ambientes fechados, a segurança, tanto individual quanto coletiva, deve estar presente na cena. O isolamento do local deve ser realizado de forma que todos aqueles que não estejam envolvidos na operação não tenham acesso para não ocorrerem riscos. É importante que se tenha auxílio de isolamento externo nas edificações e nas vias de acesso ao local sinistrado. Então, pessoal, nós que somos bombeiros civis, em muitos casos, na maioria das vezes, ou se dizer todos eles, nós iremos precisar, pessoal, de ajuda para fazer o isolamento de muitos ambientes de combate a incêndio. Um exemplo que eu peguei esses dias, que eu já perdi as contas de quantas vezes já peguei ocorrência desse tipo, mas que é muito comum: incêndios ou princípios de incêndio em padarias ou lanchonetes. A gente sabe que esses ambientes de padaria, de lanchonetes, eles utilizam grandes fornos para fazer o quê? Para preparar, né, para assar ali o pão, ou para preparar o salgado, para colocar para venda, claro, né?
Então, esse tipo de equipamento ele exige uma demanda de GLP, exige uma demanda de mangueira de conexões, de acessórios, enfim. E a grande maioria das vezes, quando acontecem os acidentes, acontece porque esses locais, os donos, quem cuida da manutenção disso ali, passa por um momento de precariedade e só realmente tem a consciência de fazer a troca de mangueira, de conexões, quando acontece algum sinistro, quando acontece alguma coisa ali que vai acabar destruindo o patrimônio ou ceifando vidas. Infelizmente isso acontece bastante, né? E eu peguei um caso, gente, esses dias que me proporcionou assim uma situação de bastante como é que eu posso dizer, bastante receio, porque muitas pessoas estavam ao redor e isso acabou ocasionando, gente, que eu acabei ficando um pouco preocupado com a situação, porque fui acionado, ligaram para mim, tá? Pedi ali telefone, ligaram, olha, o Gonçalves, aconteceu um incêndio ali em tal local. Eu peguei, fui, me direcionei, só que antes de eu colher informações, tem fogo, você está vendo fogo, tem alguém perto, eu comecei a colher informações. E isso fez, pessoal, com que eu pudesse trabalhar ali de maneira mais rápida. Quando eu cheguei no local, pessoal, o local estava cheio de gente, a rua estava cheia de gente afastado, né? Em uma distância perigosa, eu peguei, pedi para todo mundo afastar, pedi para quem estava lá dentro sair, né? E eu, por ser bombeiro civil, eu entrei, mas o correto seria entrar com os equipamentos de proteção, né? Que é a capa de aproximação, capacete, mas a gente sabe que isso é um material que é meio que inacessível para a gente num momento desse. Então, o que foi que eu fiz? Pedi para todo mundo se isolar, verifiquei o local, tinha luz acesa, permanece acesa. Ah, eu vou desligar a geral da casa, deixe ligada, porque se você liga ou desliga, isso vai acabar gerando ali um curto, né? Onde vai, onde vai ocasionar, pessoal, um princípio de incêndio se tiver algum gás ali acumulado, certo? Então pedi para todo mundo sair, entrei com calma, verifiquei o que estava de errado, fiz a contenção do material, certo? Isolei o bujão, tirei de dentro, coloquei na rua em um local arejado e assim consegui evitar uma tragédia, né? Então nós que somos bombeiros civis, nós seremos, pessoal, na grande maioria das vezes, os primeiros a chegar no local do sinistro. Porque eu moro em Uruburetama, a cidade mais próxima que tem um corpo de bombeiro militar de Uruburetama é na cidade vizinha, que é Itapipoca, que fica a 42, 46 quilômetros de distância. Isso vai gerar aí 20 minutos, meia hora de distância de lá até o local da ocorrência. Então em 20 minutos o incêndio ele vai se propagar e talvez até seja até controlado pelas próprias pessoas que vão estar lá ao redor, né? Então, nós que somos bombeiros, nós seremos os primeiros a ter ali um contato imediato com aquela situação. Então, é importante que vocês consigam ter um certo cuidado e principalmente, pessoal, estar acompanhando as aulas, porque nós teremos, nesse momento de pandemia, nós temos essas aulas teóricas via internet, via YouTube, via Facebook, Instagram. Mas quando a gente já puder se encontrar pessoalmente, vocês precisam aproveitar ao máximo essas aulas, porque todo mundo já sabe que vocês fazem curso de bombeiro civil, tiram até uma brincadeira e tal, mas quando precisarem é vocês que vão chamar. É vocês que vão chamar. Então isso vai ocasionar o quê? Que vocês vão carregar uma responsabilidade muito grande em cima de vocês e vocês precisam, tá, dar uma resposta rápida àquela situação. Seja de primeiro socorro, seja de combate a incêndio ou princípio de incêndio. Beleza? Vamos lá.
Só um momento. Em virtude da quantidade de calor produzida nesse tipo de incêndio, lembrando que nós estamos falando em ambientes e locais fechados, tá? É prioritário que os bombeiros envolvidos utilizem roupas de aproximação, capacete de proteção contra incêndio, luvas de proteção, bota, né? Enfim, todo o equipamento necessário para fazer a aproximação. Além desses equipamentos, é importante que haja percepção de riscos de desabamento por causa do colapso estrutural gerado pela temperatura do fogo, obstáculos, buracos, fossos de elevação, de elevadores, entre outros. Enfim, aqui fala o seguinte, que nós precisamos ali ter um certo cuidado a fazer uma aproximação de um local que esteja colapsado, ou seja, que esteja incendiando ou que já tem incendiado, para que vocês não se tornem uma segunda vítima. Ficar atento em relação aos equipamentos e tal. Mas, pessoal, trazendo para a realidade é o que eu falei para vocês. Se você está preparado para fazer uma aproximação dessas, então você vai fazer a aproximação e evitar que aconteça uma tragédia, certo? Mas se você não se sente preparado, se você se sente ali amedrontado ou inseguro em relação ao que você vai fazer, não faça, tá? Porque o bombeiro, ele arrisca a vida em prol de outros, mas ele arrisca porque o bombeiro sabe o que está fazendo. Como vocês são alunos, então é importante que você tenha o cuidado para não se tornar uma segunda vítima ou uma terceira, né? Colocando em risco também a equipe, tá certo? Então, vamos lá. Comportamento do fogo em ambientes fechados. O incêndio em ambiente fechado pode apresentar um comportamento extremo de fogo. Fumaça, gases e vapores se acumulam no ambiente, consumindo o oxigênio e elevando a temperatura. Como a fumaça é quente e tóxica, a temperatura pode se elevar de tal maneira que os combustíveis presentes no local ou no ambiente entrarem em combustão espontânea, potencializando o incêndio. Ou seja, quando fala aí de combustível, pessoal, não é combustível como eu falei, de gasolina, de etanol, de diesel, não. O combustível é tudo que será consumido ali pelo fogo. É um guarda-roupa, é uma cama com colchão, tudo isso ali é um combustível. Combustível para quem? Para o fogo, tá? Assim, os incêndios em ambientes fechados apresentam um comportamento agressivo quanto à sua propagação e intensidade. Percebe-se que a fumaça pode ser inflamável, influencia consideravelmente no processo de comportamento externo do fogo. Vamos entender isso agora. Os comportamentos extremos do fogo acontecem em ambientes com carga de incêndio típica de um ambiente comum, como sala, um quarto e ainda um mercado. Não necessitando de agentes aceleradores, como o álcool, a gasolina e outros combustíveis, né? Quando fala de aceleradores, está falando de combustíveis que realmente ali potencializariam e muito incêndio, né? Tipo, já está queimando o local e ele atinge um local que tem um reservatório de gasolina, aí vai ter uma explosão, vai ter triplicar, quadruplicar, quintuplicar ali o incêndio, né? Então, portanto, em ambientes assim, ele não necessariamente vai precisar para se alastrar, né? Mas se estiver presente, ele vai potencializar sim. O fogo possui ventilação inferior, enquanto que na parte superior as chamas são perturbadas pelo teto. Produzindo fumaça. Inicialmente, o fogo é controlado pelo combustível, já que o comburente está disponível de sobra.
Como o consumo do comburente é grande, ele se torna em seguida um elemento limitado. A menor abertura ou a menor mudança no perfil de ventilação pode fazer o fogo progredir, aumentando a temperatura da fumaça e provocando a inflamação desta ou da mesma. Ou seja, pessoal, imagine quando começa um incêndio, tá? Imagine quando começa um incêndio, um princípio de incêndio. Por exemplo, em um quarto. Começa um princípio de incêndio em um quarto, onde a lâmpada de LED ali, ela acabou pegando ali em cima da cama e provocando o princípio de incêndio. A princípio ele é um quarto fechado, vai começar aquela chama pequena, vai começando aumentando, vai aumentando, a fumaça vai ficando acumulada em cima, o oxigênio ali está abundante, mas com o decorrer da queima ele vai ser consumido rapidamente. Então qualquer buraco, qualquer contato que tem contato com o ar, com o oxigênio, com o comburente, isso vai acabar potencializando o ambiente que vai estar queimando ali, que está fechado, certo? Então, todo cuidado em relação a isso é pouco. E é uma coisa que o bombeiro precisa saber em relação a isso também. Tá certo? Agora vamos falar aqui, pessoal, um pouco sobre um efeito que acontece, que é o Black Draft, certo? Explosão ambiental. O Black Draft acontece quando há diminuição de oxigênio no ambiente incendiado, seguindo de um acúmulo de fumaça, gases e partículas ainda não queimadas. Caso este ambiente seja oxigenado por uma abertura, haverá uma deflagração repentina com uma explosão de dentro para fora do ambiente. Então, Black Draft, né, professor? Então quer dizer que se eu tenho um local fechado, que está ali só com aquela fumaça saindo, ou está com fogo, e eu quebro uma janela ou abro um forro no teto, vai acontecer uma explosão? Sim, e é exatamente isso que acontece, porque no Black Draft, pessoal, nós temos aí a fumaça, nós temos o fogo, mas o oxigênio ele está em precariedade, como a gente viu no Triângulo do Fogo, né? Se qualquer um dos elementos estiver em falta, o fogo ali vai apagar, certo? Mas no caso do Black Draft, ele acontece quando nós temos um processo de acesso ao oxigênio assim repentino, que vai acontecer a explosão. Vamos ver aqui um vídeo que fala sobre isso, né? Que mostra também um exemplo muito claro disso, tá? Aí, pessoal, vocês estão vendo que nós temos aí um local fechado, tá? Um container que está em chamas e os bombeiros vão fechar e vão deixar o que? A fumaça acumular, certo? Então vemos aí que ainda tem chama, certo? E a fumaça tóxica, a fumaça ali de coloração escura vai estar ali, né, presente. Perceba que quando ele abre, tem acesso ao oxigênio, ó, na hora o fogo já aumenta de maneira considerável, né? Então eles observam, isso aqui acontece, né? Vão fechar novamente, mas agora vão fechar por completo. Ambiente fechado. Imagine aí dentro, pessoal, que é um quarto em chamas, aí com fumaça tóxica lá dentro, tá? E o ambiente permanece fechado com uma fumaça tóxica, tá? E vai permanecer fechado por um bom tempo. Quando os bombeiros fizerem o acesso ao ar, ao oxigênio,
percebam o que é que vai acontecer com o container, com a chama que vai estar ali. Observem. Um ambiente totalmente fechado, com o calor, a fumaça, fogo lá dentro. Os bombeiros vão abrir, ó. Olha o que acontece no Black Draft, pessoal. Teve contato com oxigênio, ó. Perceba que a fumaça negra está saindo e dentro do container já tem acesso ao oxigênio. Percebam isso, né? Do nada teve um acesso ao oxigênio. Olha o que acontece. Imagine isso aqui, pessoal, no seu quarto ou numa casa fechada lá, que você chega, quer apagar o incêndio, aí você pega, abre a porta para fazer o combate do incêndio no quarto. Você está bem na porta do quarto ali para fazer o combate. Aí você abre a porta do ambiente fechado, que acumulou fumaça tóxica, está um ambiente totalmente quente, e na hora que você abre a porta, o quarto tem contato com o oxigênio. Olha o que pode acontecer com você, ó, se você estiver na frente. Imagina se você está na frente disso, pessoal. Dessa explosão súbita que acontece, né? Como fala aqui o texto, tá? Então, no processo de Black Draft, pessoal, é importantíssimo que você saiba o que está acontecendo no ambiente para que você não se prejudique, tá? Então, vamos lá, prosseguindo aqui no texto. De forma detalhada, pode-se dizer que um incêndio em ambiente fechado, o nível de oxigênio cai, como a gente viu agora há pouco, a um nível abaixo de 21%. E quando essa concentração cai abaixo de 15%, as chamas cessam, ou seja, apagam, e o fogo permanece em estado de latência. A partir desse momento, uma grande concentração e acúmulo de monóxido de carbono e outros gases e partículas provenientes do calor gerado pela queima livre. Portanto, a entrada brusca de oxigênio nesse ambiente ocasionará o Black Draft. São sinais conhecidos de que haverá uma possível explosão desse tipo. Então, atenção, bombeiros, atenção, 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 preste muita atenção nisso aqui. Sinais que vai acontecer um Black Draft. Preste muita atenção. Fumaça escura, densa, aquela fumaça escura e pesada. Mudança de cor. É uma fumaça que fica ali cinza e amarelada. Cinza e amarelada. Isso é um sinal que vai acontecer. E saindo do ambiente de forma de lufadas, ou seja, é uma fumaça que vai sair aos poucos, tá? Então, preste muita atenção. Cheguei num ambiente desse tipo, tem uma fumaça ali meio negra e amarelada, pode ser que aconteça um Black Draft neste ambiente. Então, fique muito esperto em relação a isso e verificar os sinais ali e o que pode estar ocasionando ou ofertando oxigênio para aquele local. Pequenas chamas ou inexistentes dessas. Então, pequenas chamas também podem ocasionar uma situação dessas, tá? Resíduos de fumaça impregnados em vidros das janelas e movimento de ar para o interior do ambiente quando algumas aberturas são fechadas. O ar é sugado para o interior do ambiente. Vamos ver isso aqui na prática? Novamente, vamos ver aquele vídeo novamente que mostra que o ar ele é sugado para dentro, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui o vídeo novamente para que vocês vejam e possam junto comigo ver o que acontece, tá certo? O ambiente aí está fechado, está aberto, tá? Vão fechar nas laterais,
fechar a parte de cima. E embaixo a fumaça, ó, ela sai a parte de cima. E embaixo o ar, ele fica como se estivesse sendo sugado. Mas fica melhor de se ver aqui. Perceba que na região de baixo o ar ele entra com facilidade, enquanto a fumaça sai pela parte de cima. E fica um vão na parte de baixo da porta, que o ar ele vai conseguir entrar. Olha aí a fumaça escura e amarelada. E em seguida acontece o fenômeno do Black Draft. Ok? Então, voltando para nós. É importante salientar que uma ventilação adequada, vertical e horizontal, poderá evitar o Black Draft, pois possibilitará a retirada da fumaça e gases combustíveis do ambiente. Ou seja, uma fumaça, pessoal, que fica ali embaixo. Vocês viram aí que tem uma fumaça que ela fica mais na região de porta, da cintura para cima. Se tiver uma situação dessa que você consiga fazer uma ventilação vertical, né, ou horizontal, você poderá evitar que o Black Draft ela aconteça, tá certo? Vamos aqui para o flashover, generalização do incêndio. A gente falou que é a explosão do ambiente, e o outro, que é o flashover, é a generalização do incêndio. Então, vamos lá. Flashover pode ser definido como um movimento em que todos os materiais presentes no ambiente, em virtude da ação da fumaça quente e inflamável, entram em ignição, ou seja, explodem, queimam, após a sofrência da pirólise. O tempo gasto para o incêndio alcançar o ponto do flashover depende dos investimentos e acabamentos utilizados no ambiente de origem. Embora as circunstâncias em que o fogo comece a se desenvolver exerçam grande influência. Sinais de flashover: teto de fumaça estraficado, ou seja, um teto mais destruído. Calor vindo do alto, ou seja, de cima. Fumaça permitindo às vezes aparentemente fumaças. Combustão viva, a descida rápida do teto de fumaça, no sinal de eminência do fenômeno. Nesse caso, pessoal, a fumaça ela vai ficar concentrada ali no teto, tá? Mas ela vai sair ali de uma forma mais calma, certo? Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês daqui a pouco. O Black Draft é um fenômeno mais raro e explosivo, enquanto o flashover acontece com maior frequência e é o desenvolvimento acelerado do fogo. Vamos ver aqui um vídeo, pessoal, que mostra o Black Draft e o flashover tudo junto, tá? Tudo junto. São vários momentos que acontecem. Aqui vou mostrar para vocês os momentos, pessoal, alguns momentos de incidentes desse tipo. Incêndio de grande proporção, onde a fumaça já está para a parte de fora, né?
o ambiente já tem contato com o oxigênio, muita fumaça, tá? E do nada acontece o quê? Muitos bombeiros feridos, infelizmente, mas são situações que podem acontecer, pessoal, com os nossos colegas. Pode ser você, pode ser outro também. É a nossa profissão. E aí, pessoal, Black Draft ou Flashover? Black Draft. Fumaça quente, acumulada. Do nada. Olhem bem esse vídeo, pessoal, o que acontece. Em câmera lenta. Então esses vídeos foi para vocês verem fenômenos que acontecem, incêndios, grandes incêndios que foram filmados nos Estados Unidos, que acontecem o Black Draft e o Flashover, tá? Agora vamos ver aqui, pessoal, as fases do incêndio em ambiente fechado. Tem fases, existem estágios que são passados passo a passo para que aconteça o incêndio em si, o Flashover ou o Black Draft. Vai depender muito do ambiente e do material também que irá ser consumido ali no local, tá certo? Então vamos lá. O incêndio em ambientes fechados normalmente obedece uma sequência de fases inicial, que é o crescimento. Temos a fase de queima livre, que é o pleno desenvolvimento, e a fase de queima lenta. Vamos para a fase inicial, o estágio de crescimento. É a fase em que o fogo se inicia por meio de combustão, ou seja, de queima. Sempre que vocês ouvirem essa palavra chamada combustão, lembra de queima, tá? Só isso. O fogo se desenvolve e esta fase se caracteriza por grande variação de temperatura e consumo de oxigênio no ambiente. Essa variação de temperatura, pessoal, vai se derivar de quê? De que o fogo vai consumir ali o combustível e a fumaça em si vai ficar acumulada em algum lugar. Se for em cima, ela vai deixar o teto, o que tiver mais próximo ali, em uma temperatura mais elevada, porque vai ser uma fumaça quente, tá certo? E quando ele começar a fazer o consumo de tudo que tiver ao redor, o oxigênio vai ficar escasso, vai ficar mais difícil. Então ele vai procurar, e assim que tiver um acesso àquele oxigênio, vai ter a combustão, certo? Que vai acontecer o Black Draft ou o Flashover.
O ideal é que nessa fase o incêndio seja rapidamente combatido, por haver melhor possibilidade de controle das chamas. Além dos danos ainda não serem tão consideráveis, do mesmo modo, o risco de Black Draft e Flashover são pequenos. No entanto, deve-se tomar cuidado com que tipo de material está sendo queimado. Olha o que eu falei mais cedo, hein, gente? O fogo progride lentamente. Uma vez em que a maioria do calor gerado está sendo consumido para aquecer o ambiente. Ou seja, isso, pessoal, vem de muito tempo, pré-história, onde as pessoas eles usavam fogo em cavernas, tá? Para se aquecer. O fogo ali iria o que? Aquecer todo aquele ambiente, aquecendo o mesmo, aquecendo a família e tudo, né? Então, obviamente, o fogo vai progredir lentamente, uma vez que a maioria do calor gerado está sendo consumido para aquecer o ambiente, ou seja, vai aquecer ali ao redor, tá, beleza? Prosseguindo, queima livre, estágio de pleno desenvolvimento. O ambiente está totalmente tomado pela chama, ou seja, já está acontecendo incêndio, hein? E a temperatura está muito alta. Sua intensidade, no entanto, dependerá do tipo de combustível que essa está queimando. Ou seja, vai depender do que ela vai queimar. É um sofá, é uma mesa, é uma cama, né? Um exemplo. Nessa fase, o fogo progride enquanto o oxigênio é consumido. Ou seja, tem muito ambiente no local, ele vai consumir mais rápido. Tem pouco oxigênio no local, ele vai ser uma queima mais lenta. Quando o ambiente fica pobre em oxigênio, o fogo passa a ter queima lenta. Dependendo da entrada de oxigênio, ou seja, se é uma porta que está aberta, é uma janela, é o teto que está furado, o fogo passa a ter queima lenta. Dependendo da entrada de oxigênio, passa a ter as chamas que passa a ter queima lenta, dependendo da entrada de oxigênio, para que as chamas cresçam novamente. Queima lenta. A queima lenta está presente na fase final do incêndio, onde todos os combustíveis estão queimados e os que não estão não queimarão por deficiência de oxigênio no ambiente. Ou seja, nessa fase de queima lenta, pessoal, não é no começo, ela é depois que tudo já foi consumido. E por falta de oxigênio, aquele material que não foi queimado ali, ele vai acabar queimando, mas de um processo mais lento, mais devagar. O ambiente possui presença de principalmente calor e fumaça, havendo pouco ou nenhuma chama. No entanto, a entrada de oxigênio do ambiente poderá desencadear um black draft. É o que a gente viu, pessoal. Aquele container ele estava aberto, né? Tinha chamas. Quando os bombeiros fecharam o ambiente, ficou o quê? Como diz aí, ó, só o calor e a fumaça, havendo pouca ou nenhuma chama. No entanto, a entrada do oxigênio do ambiente, ou seja, aquela porta que eles abriram, ela poderá desencadear um black draft, ou seja, aquela explosão quando o ambiente que está sendo consumido pelo fogo, ele tem contato com o oxigênio. Beleza? É fácil, pessoal, não é difícil. É só você entender uma coisa de cada vez e começar a associar uma coisa com a outra. Comportamento dos elementos estruturais. O comportamento do fogo nos elementos estruturais depende das características de cada edificação. O tipo de material em que a edificação foi construída, a ventilação disponível, a carga de incêndio do mobiliário que está presente no ambiente e ainda as condições para a explosão
e ambiente ao sinistro diferenciam as edificações enquanto o comportamento das chamas, a propagação do incêndio e suas consequências estruturais. Ou seja, nessa parte de comportamento dos elementos estruturais, pessoal, vai depender muito, mas muito do que vai estar no local e o que vai ser queimado, tá? Isso são coisas que vai depender muito. Por exemplo, eu tenho dois ambientes. Um ambiente que tem ali caixas de papelão ou caixas de guardar ovos, de transportar ovos. E no outro ali eu tenho um ambiente que estoca pneus velhos. Os dois vão ser consumidos pelo fogo, mas qual deles vai consumir mais rápido e qual deles vai ser consumido primeiro? Né? E qual deles vai ser consumido mais devagar, mas com pressão vai queimar muito mais? Entendem? Então isso vai depender muito, gente, muito do que vai estar sendo queimado ali, tá certo? A temperatura crítica em um incêndio varia de acordo com o material queimado, que eu acabei de dizer. Em uma edificação temos, além da mobiliária, da mobília, diversos materiais que compõem seu corpo. Enquanto as chamas vão inebriando o ambiente de calor e fumaça, toda a estrutura sofre com o calor do incêndio, ocasionando danos que podem comprometê-la por meio de fenômenos de dilatação que podem ocasionar, em graus mais elevados, colapso e consequência disso, desabamento da estrutura. Ou seja, pessoal, quando fala aqui, ó, toda estrutura sofre com o calor e o incêndio, é toda a estrutura mesmo. Por exemplo, quem aí nunca viu ou viu fotos de um ambiente de cozinha, que um GLP ali acabou tendo um pequeno acidente e o GLP acabou ali queimando ali o fogão e a parede. Você vê que o reboco da parede cai, né? E olha lá se não for preciso derrubar e construir outra parede, porque o fogo e a fumaça em si daquele local, eles vão destruir tudo, vão usar até a palavra da BH, lesionar tudo que vai estar ali ao redor, tá certo? Aqui fala, ó, a temperatura crítica para o concreto está entre 600 e 700 graus, tá? Para o aço em torno de 550 graus. Então aí você já vê, ó, se tiver um ambiente aí entre 400 e 500 graus, aos poucos você já vai ter aí uma consequência na estrutura de concreto e aço do prédio, da casa e etc. Tá certo? Se subir de 550 até 700, 800, pode ter certeza que a estrutura vai vir abaixo. Tá certo? Esses dois são os componentes principais das estruturas do Brasil, concreto e aço. Contudo, algumas estruturas podem ser recuperadas após o incêndio, dependendo do dano e do laudo do profissional competente. Ou seja, quando acontece o incêndio é controlado, acontece todo o trabalho de controle, de rescaldo, que a gente vai já ver daqui a pouco, que vocês vão entender o que é. Depois disso tem a avaliação do profissional para ver se a estrutura pode ser recuperada ou não. A possibilidade de o incêndio afetar severamente os elementos estruturais de uma edificação, surge a necessidade de, até por questões de segurança da própria equipe e das vítimas a serem salvas, o bombeiro militar civil reconhecer as diferenças entre os sinais mais comuns apresentados quando a estrutura a uma edificação sofre danos. Então, observa aqui, pessoal, presta atenção. Vamos falar agora, que vocês podem se deparar com isso, com coisas
que vocês vão poder observar e verificar se a estrutura foi danificada ou não e se pode haver ali também um risco de desabamento, beleza? Primeira coisa é, ó, fissura. O que é uma fissura? Aberturas finas e alongadas na sua superfície. Em geral, a fissura não apresenta sinal de gravidade na estrutura. Possui espessura até 5 centímetros, aí, 0,5 metros, 5 centímetros. Então, fissura, viram, né, aquelas pequenas aberturas finas, aquelas rachaduras fininhas que tem. Trinca são geralmente mais profundas e atingem as alvenaria ou a alvenaria. Por afetar a alvenaria, geralmente aparecem nos dois lados da parede. Pode indicar a queda da parede ou de parte dela. Nesse caso, as pessoas devem ser impedidas de se aproximar do local. Apresenta espessura de 0,5 a 1 metro. Tá? Então, pessoal, quando estiver falando sobre trinca, geralmente acontece muito em paredes, pessoal. Reboco ali que fica caído, né? Rachadura, abertura de tal tamanho que ocasiona interferências indesejáveis. As rachaduras têm aberturas maiores, mais profundas e acentuadas. Às vezes é possível ver ou sentir outra luz, água ou pontos ou vento por suas fendas, por suas frestas. Espessura de até 1 metro a 1,5 metro. Então, nas rachaduras, pessoal, você claramente vai ver ali que realmente está rachado aquele local. Pode ter ali vazamento de água, pode ter ali vazamento de alguma coisa. Se sentir ali ventilação, vento também, tá? Fenda, abertura de tamanho de tal que pode ocasionar acidentes, né? Espessura superior a 1,5 metro. Uma fenda, pessoal, já é um buraco assim muito grande, uma rachadura muito maior. Então, se você vê aí, se deparar em uma estrutura que tem uma fissura, que tem a trinca, que tem a rachadura ou fenda, são sinais que a estrutura foi danificada pelo fogo, tá? Fases táticas. A tática se refere ao emprego de recursos disponíveis, equipamentos e viaturas. Frente ao incêndio e seus desdobramentos, no combate a incêndio, a tática é só empregada com êxito quando os bombeiros suficientemente, presta atenção, quando os bombeiros, militar ou civil, dominam suficientemente as técnicas de extinção. Ou seja, nós temos o abafamento, o resfriamento e o isolamento, o tirador do material ou a quebra da reação em cadeia. Se o bombeiro domina, ele conhece essas táticas, ele vai conseguir fazer o combate ali ao princípio ou ao incêndio, porque ele sabe o que está fazendo. Mas se ele não sabe o que está fazendo, ele pode ocasionar um acidente ou acabar piorando ainda mais a situação, tá? O emprego do agente extintor adequado é o conhecimento de todo o material e equipamento usando sempre de maneira correta e eficiente. A seguir, serão apresentadas as fases táticas do combate a incêndio. Elas devem ser implementadas no início, após a definição das prioridades táticas, ou seja, os objetivos do que vai ser feito no incêndio. No local, após a análise da situação. Ventilação tática, preste muita atenção nisso aqui. Destina-se a retirar a fumaça, o ar quente e as demais partículas em suspensão do ambiente fechado. Esta fase possui grande importância para que possa garantir que as equipes dos bombeiros consigam adentrar
o local do ambiente para combater o fogo, resgatando vítimas, pois uma ventilação adequada permite às equipes uma maior visibilidade e melhor acesso ao ambiente sinistrado. Pelo fato de se promover a entrada de ar no ambiente, é premente que se atue com cautela no sentido de se evitar que acontecimento do Black Draft. Ou seja, nessa parte que fala, pessoal, sobre ventilação tática, é quando o bombeiro ou a equipe de bombeiros, eles vão permitir, vão abrir ali um local, se for preciso, para que o oxigênio, né, ele entre no local e a fumaça saia. Mas isso é de forma controlada. Não é só abrir um buraco no teto, por exemplo, e entrar para salvar as vítimas. Não, isso ali pode ocasionar o Black Draft. Tem todo um processo para fazer isso. E assim eles podem entrar de maneira segura, mais segura, porque a fumaça ela vai ter por onde sair. E assim a visibilidade do local que vai estar incendiando vai melhorar. Esse é o objetivo da ventilação tática. Salvamento. Em um incidente, a prioridade é o salvamento de pessoas no local sinistrado. Com isso, a idade, sexo, condição física e outros fatores dos ocupantes da edificação podem influenciar nas operações de salvamento. Por isso, recomenda-se haver uma equipe de salvamento e outra de combate a incêndio, sendo que a equipe de salvamento entrará no local com o objetivo único de resgatar pessoas e vidas, né, no caso de animais de estimação também, enquanto a equipe de combate a incêndio fará a proteção da equipe de salvamento. Ou seja, uma equipe entra para salvar as vidas e a outra entra para fazer o combate ao incêndio. Devido à falta de visibilidade no ambiente, ambas as equipes de bombeiros serão guiadas por cabos guias que auxiliarão na orientação dos homens empregados no local sinistrado. Ou seja, ali, pessoal, eles vão colocar uma marcação no chão, um cabo, uma corda, não sei. Se for preciso entrar arrastando ou até mesmo agachado, eles vão entrar porque eles vão ter por onde tocar, por onde pegar e saber para onde estão indo. É como se eles tivessem um labirinto e se guiassem com uma cordinha para saber onde é a saída mais próxima, para poder entrar, resgatar a vítima e tirá-la dali de maneira segura. Isolamento. O isolamento visa impedir que o incêndio se propague para os ambientes adjacentes, ou seja, para os ambientes que não foram atingidos. Para que o isolamento seja efetivado, deve-se procurar adotar certas medidas. Ou seja, isso aqui, pessoal, também se encaixa naquele vídeo que a gente viu mais cedo, que é o que? A gente tem aí o abafamento, né? O resfriamento e o isolamento. O que eu faço no isolamento, professor? Eu vou isolar o material que está queimando ou impedir que ele queime outros materiais que não foram atingidos. Tá certo? Então, a gente vai ver aqui algumas coisas que podem ser utilizadas para lhe ajudar no isolamento. Atentar para as aberturas existentes entre a edificação incendiada e a edificação não atingida, visto que as mesmas facilitarão a propagação. Retirar material incendiado ou que possa propagar chamas. Ou seja, no isolamento você vai retirar o que está queimando do local ou retirar tudo que não foi consumido pelo fogo do local. Ok? C. Analisar a direção do calor irradiado, condições climáticas e do vento incendiado, materiais expostos ou ao calor, proximidade de edificação vizinhos e etc. Então, existe pessoal, todos os fatores, né? Reconhecer fatores que possam retardar a propagação, como por exemplo a existência de sistema de proteção ativa e passiva contra incêndios presentes na edificação. Ou seja, no isolamento, pessoal, existe aí todos os parâmetros. Tem que ver se o local que está queimando não fica próximo de casas vizinhas, por exemplo.
Tem que ser verificado ali se o local também não tem ou se tem sistema de combate a incêndio, tá? Se for preciso retirar coisas que não foram consumidas pelo fogo na casa, mas que podem ocasionar uma coisa maior, sim, serão retiradas, tá? É super importante saber disso do isolamento. É importante ter em mente que, imediatamente após o salvamento de vidas humanas, a missão mais importante da equipe de combate a incêndio é assegurar que o incêndio não se alastre além do já instalado. Ou seja, quando você combate incêndio e resgata uma vítima, claro, as vidas elas são prioridade na situação, mas a segunda obrigação do bombeiro é impedir que aquele incêndio ele se propague mais do que ele já se propagou. Beleza? Confinamento. Parecido com o isolamento, visa restringir a ação do incêndio e evitar que ele se propague para outros locais. Contudo, confinar o incêndio trata-se de restringi-lo em uma área menor ou cômodo da edificação. As operações são semelhantes às adotadas durante o isolamento. Beleza, então vamos entender melhor aqui. Extinção. Debelar o fogo, utilizando-se das técnicas adequadas e necessárias mediante extintor nas mais adequadas. O conhecimento das técnicas é essencial para o êxito na operação de combate à extinção de fogo. É preciso que o bombeiro esteja atento aos eventuais acessos de aplicação de água e a aplicação correta de jatos sólidos, que, caso executando deliberadamente, podem ocasionar inundações e danos em alguns materiais presentes no ambiente, que não seriam danificados não fosse pela aplicação equivocada de água. Ou seja, não é só chegar no local, pessoal, e jogar água. Não, você tem que ter cuidado ali onde vai ser jogado e quando e o momento certo. Existem todos os fatores que vão determinar essas situações, tá? Isso diferencia o bombeiro de uma pessoa leiga que vai fazer um combate a incêndio. Rescaldo, que eu falei mais cedo. Rescaldo é a fase final da operação, destinada a evitar a nova ignição. As operações de rescaldo podem durar horas ou até mesmo dias, dependendo do tipo de material incendiado e do ambiente sinistrado. Nessa fase, o bombeiro vai apagar pequenas chamas reacendentes e retirar do ambiente fechado materiais que estejam emitindo fumaça. Além disso, é durante o rescaldo que é feita a análise do ambiente e da estrutura. É o escorramento necessário. E a alimentação de riscos físicos e orgânicos presentes no ambiente. É muito importante que o rescaldo seja feito, pois poderá haver o ressurgimento das chamas. Durante o trabalho de rescaldo, as guarnições devem utilizar proteção respiratória e demais EPIs, por haver fumaça e gases no ambiente. Em um olhar mais amplo, é imprescindível que o bombeiro militar ou civil tenha em mente que, durante o rescaldo, deve-se evitar danificar mais e modificar o estado de apresentação do local, para que a cena, tal como se encontra, se útil à investigação pericial do ambiente. Ou seja, pessoal, no rescaldo o que acontece? Aconteceu o incêndio, fizemos o controle do incêndio, apagamos as chamas, mas o ambiente em si permanece quente, as paredes, o que foi consumido, tudo ali permanece quente. Então, o que é feito o quê? Um rescaldo. Tudo ali é molhado, por exemplo, sofre ali aquele banho de água e para que aconteça o quê? O resfriamento, tá? E impedir que aconteça novos princípios de incêndio, tá certo? E isso acontece no rescaldo. Outra coisa importantíssima no rescaldo é que não seja
feita de qualquer maneira. Evitar destruir mais ainda o ambiente, porque o ambiente pode sofrer ali uma perícia para saber o que aconteceu. E se o bombeiro for fazer o rescaldo e remexer tudo ali com a água, com tudo, ele pode impedir que uma possível perícia descubra o que aconteceu ou o que causou o incidente, tá certo? Proteção de Salvador. Proteção de salvados, perdão. Trata-se de resguardar tudo aquilo que foi protegido e preservado após a ação do incêndio. Esta ação deve estar presente em todas as fases do sinistro. Por isso, desde o início até o final de rescaldo, deve-se ter a preocupação em não causar danos maiores aos já provocados pelo incidente. Ou seja, a gente tem um ambiente que foi consumido pelo fogo, mas não totalmente. Então eu vou só molhar, pessoal, só vou danificar ali com a água, né? Danificar que eu falei, colocar mesmo água para apagar o incêndio, só onde foi queimado. Não vai precisar se colocar ou molhar ambientes que não foram danificados pelo fogo, tá? Porque você vai ali estar destruindo por total todo o ambiente e até danificando coisas que poderiam ainda ser utilizadas. Particularidades técnicas para ambientes fechados. E água? A escolha da técnica a ser utilizada para o combate a incêndio em local fechado irá depender da periculosidade, e características do incêndio e das condições que a edificação apresenta. Ou seja, professor, eu vou fazer o combate a incêndio ou me deparei com incêndio, eu vou combater com isolamento, com resfriamento ou com abafamento. Tudo vai depender, pessoal, do que vai estar sendo queimado, de quanto tempo está queimando, enfim, tem uma série de fatores que vai depender, tá certo? Uma vez levada em consideração as condições do local, pode-se optar pelo ataque direto, pelo ataque indireto ou pelo combinado. No entanto, em cada caso deve-se atentar, ou seja, coisas a se prestar muita atenção. Na opção pelo ataque direto, ao adentrar ao local, o bombeiro deve considerar que o suprimento de ar para o incêndio deve ser controlado, de forma a evitar que ocorra um flashover ou black draft. Geralmente isso é feito com jato neblina, para fazer um controle de entrada de oxigênio, né? Mas se tiver também um jato direto é melhor também. Uma vez que as portas ou outras aberturas serão feitas para o acesso da equipe. Ou seja, quando o bombeiro entrar no local, ele vai ter que passar por portas, ele vai ter que abrir, isso ali vai ocasionar acesso ao oxigênio, né? Então todo cuidado é pouco nisso daí. Na opção pelo ataque indireto, se o ambiente é feito do lado externo, do lado de fora, as aberturas já estão disponíveis ou foram providenciadas. Portanto, a atenção tem de ser redobrada para se estabelecer equipamento e guarnição em locais seguros. E, se possível, deve-se observar as chances de que, em virtude das chamas ou de colapso, outras aberturas se abram abruptamente e que possibilitaria a oxigenação súbita do ambiente, podendo causar o black draft. Ou seja, nesse ataque indireto, pessoal, tem que ser ali uma coisa mais combinada, mais fechada, mas que tenha comunicação entre as equipes que vão estar dentro e fora do ambiente. Na opção de ataque combinado, as duas considerações anteriores são válidas. Por isso, recomenda-se aplicar apenas um local onde já se poderá descartar os riscos de black draft e flashover,
dado que muitas equipes trabalharão ao mesmo tempo e a ação de uma poderá interferir na segurança da outra. Então é importante, pessoal, que no ataque combinado as equipes tenham ali comunicação para uma não atrapalhar a ação da outra, tá certo? Outro assunto importantíssimo aqui, pessoal. Incêndios em edificações altas. Os incêndios em edificações altas demandam grandes aparatos operacionais e oferecem grandes riscos aos bombeiros, militares e civis e às vítimas pelas particularidades do combate a incêndio e do salvamento. Por isso, as equipes envolvidas devem conhecer bem as rotas de fuga, os acessos e os sistemas de combate a incêndio disponíveis na edificação. Dados complementares também podem facilitar as operações, como público do local, características e quantidade de pessoas que frequentam o prédio, condições de desligamento do sistema elétrico, funcionários que possam auxiliar na operação e como estabelecer um sistema de edificação, um sistema eficiente de comunicação entre as equipes. Então, no incêndio em prédio, pessoal, em apartamentos, é bem complicado, tá? Porque existe uma série de fatores que seria bem mais fácil trabalhar com incêndio em uma casa simples comum. Equipamento. Tendo em vista a particularidade de onde este tipo de incêndio ocorre, as guarnições de bombeiros devem ter em mente que os equipamentos a serem conduzidos para o combate às chamas e para o salvamento de pessoas devem ser separados com algumas considerações específicas. Os equipamentos de proteção individual devem prever situações extremas sem a possibilidade de saída imediata do local sinistrado. E, mais do que isso, a possibilidade de oferecerem proteção ao bombeiro militar ou civil e a outra pessoa que eventualmente esteja sob sua responsabilidade, ou seja, resgate de vítimas. O aparato operacional para o combate a incêndio. O aparato operacional para combate a incêndio a ser conduzido ao local deve ter previsão de emprego múltiplo para classes de incêndio diferentes e cargas variadas. Uma vez que não existe possibilidade de se retornar escada abaixo todas as vezes para apanhar mais equipamentos, considerando o desgaste físico que isso provoca, ou seja, se for preciso o bombeiro ter que descer, subir escada para pegar material, essas são coisas que vão desgastar demais, né? E outra coisa, o bombeiro não usa elevador, ele usa escada, tá? Não esqueçam disso. Ademais, as viaturas empregadas devem ser suficientes para estabelecerem acesso ao combate pelas laterais da edificação, plataformas e escadas. Terem robustes de bomba para pressurizar mangueiras ou tubulações, a fim de que o suprimento de água no local do combate seja suficiente e adequado, e também oferta ampla de agente extintor escolhido para evitar interrupções no abastecimento. Aparato operacional para salvamento. Deve considerar a altura em que são realizados os trabalhos, a comunicação a ser estabelecida entre as equipes, a necessidade de socorro e movimento de vítimas que possam
e que não possam se locomover, a necessidade de desmarcação e sinalização dos ambientes, a possibilidade de ser realizada calçamento, escoramento e arrombamentos no interior do edifício. A iluminação de ambientes com baixa luminosidade sob sombra ou à noite, isso tudo em uma edificação cuja ligação elétrica terá sido cortada pelo próprio efetivo do Corpo de Bombeiros para fazer o acesso, né, pessoal, ao local do ambiente. Dependendo do tempo que duração e da demanda da ocorrência, é preciso que se considere o estabelecimento de uma coordenação de logística no local, no intuito de garantir água e alimentação, a reposição de LGE, que são o líquido gerador de espuma, abastecimento de EPIs, ou seja, equipamento de proteção respiratória, e substituição de algum material das equipes envolvidas diretamente no combate de incêndio ou salvamento. Além das equipes de responsabilidade pelo Corpo de Bombeiros, recomenda-se o conhecimento da utilização dos equipamentos e pessoas que, via de regras, devem estar presentes na edificação para a devida proteção ativa, passiva contra incêndios e para facilitarem a desocupação do ambiente, como por exemplo, proteção ativa, sistemas de hidrantes e mangotinhos, né? São coisas que ajudam muito nos combates a princípios de incêndio, para que o incêndio em si não aconteça. Extintores portáteis, ou seja, extintores que já existem, né, para fazer o combate a incêndio, que ficam ali nas paredes. C. Sistema fixo de CO2, ou seja, sistema fixo de gás carbônico ali para fazer o combate a incêndio, né? Sistema de chuveiro automático, sprinkler, que é aquele chuveiro que fica no teto, que se atingir determinado grau de temperatura, ele vai ali ser acionado rapidamente. Brigada de incêndio também é muito importante, tem todo edifício. Proteção passiva, né, que pode ser feita ali por leigos ou pessoas que estão dispostas a ajudar, né, também. Isolamento de risco, né, tirar as pessoas do local. Compartimentação vertical e horizontal. Resistência ao fogo das estruturas. Revestimento dos materiais, meios de fuga, saída de emergência, sistema de iluminação de emergência, acesso à viatura do Corpo de Bombeiros, meio de aviso de alarme, de alerta, né, que são os alarmes, sistema de proteção contra sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, um SPDA. Especificidade. Para fins de combate a incêndio, considera-se edifício alto aquele cuja altura ultrapassa o alcance do maior equipamento, ou seja, da viatura. À disposição do socorro promovido pelo Corpo de Bombeiros. Nestas ocasiões existem características construtivas e de ocupações a serem observadas. Ou seja, geralmente, pessoal, o equipamento que é utilizado para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de resgate em prédios, em locais assim, é a escada Mageiros. E no Ceará tem uma que foi recentemente, né? Tem que chegou recentemente, que é uma escada muito grande, muito alta, que ela é geralmente utilizada para fazer resgate de pessoas que estão em prédios, né, bem altos. É uma escada que é específica para isso, escada Mageiros. Entre as características construtivas
é importante tentar visualizar os elementos estruturais da edificação. Se possível, estruturas metálicas e ou concretos, por exemplo, em razão dos elementos construtivos, e precisa conhecer o comportamento deles diante de um incêndio, além de saber conhecer os acessos às rotas de fugas e acessórios das viaturas de emergência. As características de ocupação são de suma importância e conhecimento da população predominante na edificação, em virtude da população que ocupa o edifício. Pode-se avaliar se a edificação possui maior ou menor risco, se há grande concentração de público ou se existe dificuldade de movimentação das pessoas, deficientes e enfermos, por exemplo. Aqui é um pequeno resumo sobre essa parte, tá? Vou pular logo para outra, gente. Essa parte, gente, sobre incêndios em vegetação vai ficar para a próxima aula, tá? Mas aqui eu já vou dar uma palhinha a respeito desse conteúdo, tá certo? É um conteúdo que ele é muito bom, que ele vai servir para vocês em ambientes desse tipo, tá? Vamos ver aqui a introdução. Além de proteger a vida e patrimônio, proteger o meio ambiente também é uma missão do Corpo de Bombeiros, militar ou civil. Em boa parte do Brasil temos durante estações bem definidas, seca e chuvosa. No período seco, a vegetação está muito ressecada e a umidade relativa do ar muito baixa, atingindo níveis críticos e que contribui para o aumento considerável de incêndios em vegetação. Além do clima e da vegetação seca, outros fatores contribuem para o aumento da incidência dos incêndios, tais como queimadas irreguláveis, vandalismo, lixos acumulados, dentre outros que servem como catalisadores para o início dos incêndios. O que se percebe historicamente é que grandes extinções naturais estão sendo gradativamente substituídas por pastagens artificiais, culturas anuais e outras plantações de valor econômico. As emergentes e intensas alterações do ecossistema são um dos sérios problemas ambientais que enfrentamos. Os incêndios constituem um dos fatores que mais contribui para a redução de cobertura vegetal em todo o mundo. Então, só para vocês terem uma palhinha, tá? Próxima aula a gente vai falar mais sobre esses conteúdos e sobre esses incêndios, pessoal, os assuntos que a gente viu hoje. Espero que vocês tenham entendido, mas fica aqui um conselho muito bom para vocês, tá certo? Que é o seguinte: assim que possível, pessoal, assim que nós já pudermos nos encontrar pessoalmente, os professores, seja na escola, na faculdade, nesses locais, é interessante que você retorne, tá? Que você dê o seu máximo ali, mas que é interessante também que você faça o seguinte: em casa você procura estudar também. Está fazendo curso de bombeiro civil, estude os assuntos, não se limite somente aos vídeos, porque os vídeos são limitados, vocês sabem disso, não é a mesma coisa. Mas se você viu um assunto ali, anote, faça um resumo, depois vá procurar na internet, vá no YouTube, estude, gente. Porque quando tudo retornar ao normal, que a gente já puder voltar a ter essas aulas presenciais, nós vamos buscar ao máximo recuperar tudo que vocês merecem e têm que ter para estudar, tá certo? Então não se limitem só aos vídeos. Eu sei que são vídeos que são bem curtos, mas que se a gente tivesse em sala de aula, a gente teria um trabalho
mais avançado. A gente teria ali a comunicação, a gente teria ali o trabalho em equipe, a gente teria discussões, teríamos provas, teremos anotações, tudo isso em sala de aula, né? Então eu peço a vocês que se dediquem, tá certo? Nós temos um grupo aí, vocês podem estar mandando mensagem, pesquisando, tá certo? E desejo a todos aí muita saúde, tá certo? Que vocês cuidem, gente, da família de vocês, para que a gente não venha perder ninguém, seja de aluno, de familiar de aluno, tá certo? Tenham consciência disso. A gente vai de trabalhar, vá trabalhar, quem puder ficar em casa, fique em casa, use sua máscara, use álcool em gel e cuidado, pessoal, tá certo? Então fica aqui um grande abraço para vocês, professor Gonçalves, aqui da Data Center Curso de Treinamentos, certo? Então é isso, pessoal. Força, vamos estudar, vamos dar o nosso melhor, porque quando a gente retornar às aulas pessoalmente, nós iremos recuperar tudo e mais um pouco, como bombeiro de verdade, de conhecimento teórico e prático. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Forte abraço.